Mas assim, inclusive os meus sintomas estão também dentro desses que eu estudei. Insônia, Insônia. insônia crônica mesmo, sabe? Tontura, a sensação de que você é um lixo, uma falta de vitalidade, falta de libido total e absoluta, e problemas assim aí de ordem de estabilidade emocional, né? Então, assim, eu acho que teve um momento do assédio, então tem esse momento desse trauma, certo? É um trauma físico, porque quem já sofreu algum assédio físico sabe disso, sabe que se a gente fecha o olho, a gente lembra da sensação, a gente sente uma aflição aqui onde ele encostou, eu lembro do calor do corpo dele se aproximando, é um negócio muito, muito ruim de sentir mesmo. Como você mesmo disse, né, é isso. Foi uma avalanche na minha vida. Tanto pelo que aconteceu na hora, mas também pelo que aconteceu depois. Ter que reviver, recontar inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Isso, isso vai te acumulando um estresse. E eu tenho que tomar cuidado agora para esse estresse ele não virar algo crônico, porque isso pode acontecer. Não, eu acho que eu aprendi que a política é um lugar horrível para as mulheres. Então, eu, em primeiro lugar, eu queria te desejar as boas-vindas aqui para o nosso canal Inconsciente Coletivo. E uma boa tarde, e espero que a gente tenha uma boa conversa aqui juntos. Eu também. Isa, eu acho que antes de mais nada, eu queria te apresentar para as pessoas que assistem o canal, né? Você é deputada pelo PSOL, né? E ali pelo que eu andei pesquisando, né? Você também é militante de direitos LGBT. Você já era conhecida, mas ficou mais conhecida a partir de dezembro do ano passado por conta de um episódio triste que aconteceu. E eu até achei que seria mais legal você explicar que episódio é esse para as pessoas. Eu queria ouvir pela tua fala o que aconteceu. Tá, então vamos lá. É, Então, no dia 16 de dezembro, na verdade no dia 17 já, que já havia passado a meia-noite, a gente estava votando o orçamento público do estado de São Paulo. E, bom, quando eu cheguei no plenário, cheguei meio atrapalhada, tinha pegado o trânsito e tal, enfim. Bom, assim que eu cheguei, eu fui abordada por alguns deputados, vários deputados que têm uma relação mais amigável, né, comigo, e falaram, nossa, tá todo mundo comentando seu vídeo. Eu falei, que vídeo? Ah, o de você dançando e tal, não sei o quê. Aí eu, ai, meu Deus. E até aí, até esse momento, sem dúvida nenhuma é constrangedor, mas é o machismo que a gente passa. Enfim, Que vídeo era é esse? um stories que eu fiz pro Instagram informal, né? Que era eu dançando uma música de funk, né? E danço mesmo, faço questão de dançar, sendo política, sendo advogada, porque a gente historicamente colocou a sensualidade da mulher como uma coisa antagônica à sua inteligência, né? E mulheres que se expressam, que exercem a sua sensualidade, e eu digo exercem porque ela existe para nós e não para o outro, Uhum. estão sempre ligadas a mulheres, a uma ideia de mulheres não inteligentes. Enfim, e esse vídeo estava circulando, né?
Até constrangedor e tal, né? E eu fui, enfim, era o último dia de assembleia, né? Eu fui até a mesa do Cauê Macris, né? Encostei na bancada dele, né? Um pouco alto, fiquei assim. Aí Mas era um perguntei. vídeo político? Era o quê? Um vídeo de entretenimento? Não, não era um vídeo, era um stories, era uma coisa que você produz. Você conhece o Instagram? Conheço. Então, não era, era um vídeo assim, desses que a gente produz e eu nem sabia. Imagina, eu tava de pijama no vídeo. Eu tava comemorando, que, sabe assim, aquele pós-eleições, e eu tava comemorando, porque como eu costumo dançar, muita gente falou: olha ela usando o corpo dela para ganhar voto pro Guilherme. Então eu parei de dançar durante as eleições, porque Aham. né, para preservar, né, a campanha, né, e eu não ser um alvo ali, uma campanha tão importante quanto aquela. Então, mas aí, quando acabou a campanha, eu fiz esses stories, voltei a dançar, né? Então, Ah, foi tá. stories totalmente despretensioso, imagina. Jamais acharia, enfim. Entendi. É, enfim, e aí, bom, eu estava assim, conversando com o presidente, era uma conversa que eu estava querendo saber, enfim, qual era a pauta, se ele achava que acabaria hoje, se ele achava que precisaria chamar uma outra sessão no dia seguinte. E papo vai, papo vem, né? Eu falei, o Cauê, você tem filha? Puxei esse papo com ele, né? Ele falou, eu já sabia que ele tinha gêmeos, né? Ele falou sim, e me mostrou, inclusive, uma foto dela. E eu falei para ele, falei, olha, Cauê, se a sua filha quiser algum dia ser deputada, vai ser difícil, viu? É muito difícil aqui para uma mulher. Ao que ele me respondeu, Isa, mas a sua vida é mais difícil ainda no país machista que a gente vive porque você é feminista. Estávamos discutindo isso. Neste momento, Nesse momento. foi neste momento. Caiu uma crise, inclusive, confirmou perante o Ministério Público tudo que eu falei, né? Assim, fui muito honesta com ele, Que porque loucura, nesse momento. foi nesse momento. Foi nesse momento que eu estava de costas, então vejam, eu não vi o vídeo, né? O que eu senti foi um toque na lateral do peito e uma aproximação. As mulheres que sabem do que eu estou falando é aquela aproximação que a gente fala da encoxada, né? Que a gente dá esse tipo de nome. É uma aproximação que o corpo inteiro do cara vem aos poucos encostando em você. E muita gente, né, presta atenção na mão, na imagem, mas eu quero até chamar atenção para as pessoas prestarem, repararem na perna dele. A perna dele no vídeo está muito próxima à minha. E foi isso que eu senti. Então, na hora, eu afastei a mão dele. Falei, Uhum. presidente, que é isso? Você está louco? Eu sou casada. Enfim, nada a ver uma coisa com outra, mas na hora você reage e fala aquilo que te vem, né? Para esse tipo de homem, a gente que é mulher está muito acostumada a falar, não, não, não pode fazer isso comigo porque eu já Ah, sou casada, né? aham. Enfim. E mas claro que eu não acredito nisso, né? Enfim, bom, eu falei isso para ele e me afastei. No que eu me afastei, o deputado Barba apontou para mim e falou: eu vi, viu? Mas Deputada, você é casada? Só por curiosidade. Você é eu casada? sou casada, Você é sou casada. casada, Tá, sou casada. legal. É, Aí o deputado, você falou? Aí o deputado Teonílio Barba viu, eu me retirei, dei as costas para a mesa, fui me sentar, estava meio atordoada, assim, precisava. E aí o deputado Teonílio Barba apontou para mim e falou assim: ó, eu vi, viu? Se você precisar de testemunha, pode contar comigo que eu vi o que aconteceu. Aí eu, tá bom, deputado, tá bom. Sentei. Ah, sim. E aí eu virei para trás, antes de chegar na Érica, eu virei para trás e vi o deputado Fernando Cury numa rodinha com Alex de Madureira, Uhum. rindo Rindo, da. depois Ele estava ainda. rindo. Isso até tem Sim. um segundo vídeo. Tudo isso aparece com muita nitidez. Então, aí eu vejo ele rindo, volto para ele, assim, muito, né? Aí eu só vi vermelho, né? Assim, eu tenho essas horas que
fúria total, fui até ele, meti o dedo na cara dele, falei que isso era assédio, que ele respeitasse as mulheres dessa casa, que ele era um babaca, que ele estava fedendo a uísque, tira esse bêbado da minha frente. Ele estava Logo foi fedendo a, rápido. ele estava Ele, fedendo a ele uísque? estava, ele estava. Como eu falei para vocês, ele chegou muito, muito perto de mim por trás. Uhum. Então, ele estava bebendo uísque e todo mundo já sabia. O próprio deputado Barros Munhoz sabe que naquela noite ele admitiu numa reunião do Conselho de Ética, que está gravado. Veja, o deputado Barros Munhoz, que é da base do governo, Sei. falou que era verdade. Falou que você sabe que você estava bêbado naquela noite. Ou seja, é um fato, sabe? É... Agora, ele aparece antes de chegar em você no vídeo, ele aparece conversando com as pessoas, né? Parece que eles estão num Isso. conchavo Depois ali, eu. né? Exato. Pois eu não, eu honestamente não tenho, eu não, obviamente que eu imagino o que foi dito, mas eu tento não pensar nisso. Depois de tudo, depois do que se fez na comissão de ética, eu tô me recuperando eu tô sofrendo as consequências de um estresse pós-traumático, né? Enfim, muita gente não. Eu estava falando agora para meu companheiro que é muito difícil ter uma ferida que ninguém vê, né? A ferida. E é isso que acontece com todas as mulheres que são vítimas de um abuso como esse que eu sofri, como as mulheres sofrem no transporte público. Então eu sei que as mulheres vão entender o que eu estou falando e foi por isso que a mobilização foi tão grande. Quando você sofre um abuso, é, qualquer tipo de abuso sexual, assédio moral muito pesado, isso imprime danos no seu sistema nervoso, né? No seu sistema nervoso simpático, né? Que é como chamam. Eu fui estudar, obviamente, eu sou esse tipo de pessoa, eu vou estudar tudo que eu tenho. Então, eu estou agora, nesse momento, estudando as consequências fisiológicas mesmo que aparecem em vítimas de todo tipo de violência contra a mulher, né? E estou encontrando muito isso, né? Estava lendo, inclusive, agora sobre isso. Então, eu estou assim, eu estou nesse lugar de uma ferida que ninguém vê. E a sociedade ainda não, não nos autoriza a sofrer por isso, sabe? Que virou a tua vida depois desse episódio? Como é que você tem vivido o dia a dia? Como é que é esse sofrimento, psiquicamente falando? Então, eu estou esperando que ele seja passageiro, né? Estou contando com isso. Mas assim, inclusive os meus sintomas estão também dentro desses que eu estudei. Insônia? Insônia crônica mesmo, sabe? Tontura, a sensação de que você é um lixo, uma falta de vitalidade, falta de libido total e absoluta. Jura? E a sexualidade é uma parte importante da vida de qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente tem que perder a vergonha de tratar a sexualidade como uma coisa importante, como uma coisa que tem que ser discutida. Então, eu falo tranquilamente sobre isso. E problemas assim aí de ordem de estabilidade emocional, né? Então, assim, eu acho que teve um momento do assédio, então tem esse momento desse trauma, certo? É um trauma físico, porque quem já sofreu algum assédio físico sabe disso, sabe que se a gente fecha o olho, a gente lembra da sensação, a gente sente uma aflição aqui onde ele encostou, eu lembro do calor do corpo dele se aproximando, é um negócio muito, muito ruim de sentir mesmo. E, enfim,
Sonhos? Aí depois disso, não, sonho eu não tive não ainda. Eu tenho problema para dormir, muito. É, mesmo com assim, né? Obviamente que eu fui atrás das medicações disponíveis para ajudar a dormir, e todas assim, e mesmo assim, mesmo, né, com medicação, eu tô com esse problema. E por isso eu fui estudar também, né, o que estava acontecendo comigo, enfim. Então, tô entendendo, tá se abrindo para mim aí, né, se a gente for pensar na chave de fazer de toda a dor e a crise uma oportunidade da gente, né, fortalecer a gente, né? Então eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando estudar dimensões da violência contra a mulher que mesmo eu, que sou uma advogada que trabalha com isso há muitos anos, não sabia, né? Agora, esse tem um outro aspecto, que é a maneira como o caso foi conduzido, né? Você Sim, esperava que fosse acontecer isso que aconteceu? Aliás, eu queria te perguntar qual é o status atual do caso, né? Hoje mesmo saiu uma notícia no jornal dizendo que você estava entrando com um pedido. Me fogem sim. um pouco as palavras do juridiquês, né? Mas é Uhum. uma espécie A de emenda. era uma emenda, né? Você está recorrendo de uma decisão. Então, eu queria ouvir um pouco E uma consideração sua sobre a o conduta. status. E Então, o depois status e como você o status e como você se sente com relação a ele. Bom, vamos lá. A parte mais importante do processo todo é a parte em que nós estamos e vamos entrar agora. O que acontece? O artigo 175 do Regimento da Assembleia Legislativa prevê a apresentação de emendas e emendas de plenário, entenda-se por emendas ou substitutivos, né, enfim, que é um instrumento para quando o projeto de resolução, que é o resultado do Conselho de Ética, então o resultado do Conselho de Ética, a sanção foi transformada nesse projeto de resolução. Uhum. Esse projeto de resolução, ele deveria ser mandado ao plenário, e o plenário, sendo soberano, até para garantir o duplo grau de jurisdição, ele pode rever. O que estão tentando fazer comigo agora é tentar me impedir, e não só a mim, ao meu ver, sendo justa, mas aí também aos meus colegas, né, que querem se pronunciar sobre o caso, de se manifestarem sobre ele, de debaterem a pena que foi aplicada, de debaterem a má-fé da sentença de 119 dias. E aí, São então, 119 dias com o gabinete dele funcionando e só ele suspenso são temporariamente, é isso? justamente por isso é que é 119 dias, porque se fosse 120 dias, o gabinete dele teria que ser obrigatoriamente, isso está previsto na Constituição Estadual, o gabinete teria obrigatoriamente que deixar de funcionar, entendeu? Entendi. Então, Você acha que devia ser... não, vamos lá, quero te ouvir, vamos até o fim, aí eu te faço as outras perguntas. tá. Bom, e aí, portanto, a gente está lutando agora para que o plenário tenha direito de se manifestar e de debater essa pena. Veja, isso foi debatido, e aí falando sobre a condução em um conselho de ética. Se não fosse pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que era titular, mas passou pela Érica Malunguinho, esse conselho de ética seria composto de apenas uma mulher. Esse processo do conselho de ética eu tenho dificuldade até de expressar em palavras o que foram aqueles dias, as noites não dormidas antes do conselho de ética, os telefonemas que me davam com informações de última hora sobre que a todo momento tudo mudava e tudo estava prestes a ir por água abaixo. Então foi um momento em que a adrenalina, sabe, e o medo, né, tomaram muito conta. Por quê? Porque se tentou ensaiar, no primeiro momento, se tentou ensaiar a não admitirem, não abrirem processo. Né? Me ligaram, não vão querer abrir o processo, Isa. Eu falei, não, como assim? Não é possível, né? Depois de tanta mobilização.
enfim, nojento, tá gravado, não sei o quê. Fizeram um terrorismo com a gente. E de última hora retiraram isso, né? Aí o deputado Emídio falou: olha, Isa, nenhum deputado vai votar pela cassação, a minha posição é pela cassação, mas eu preciso que um relatório digno aqui seja aprovado no Conselho de Ética. Então, estrategicamente aqui, a gente só consegue aprovar. Ele fez, né, essa sondagem, né? E a gente só consegue aprovar um relatório de 6 meses de pena. Aí eu falei, olha, a nossa prioridade é levar isso para o plenário, né? Então, fica, né, assim, fique tranquilo, faça o que achar que tem que fazer, faça o que for mais estratégico, porque ele obviamente, era a favor da cassação, enfim. E 5 deputados contra 4 deputados, ou seja, um voto. O deputado Alex de Madureira, o deputado delegado Olim, o deputado Adalberto Freitas, o deputado Estevam Galvão. E agora ficou faltando um, peraí. O deputado Wellington Moura, que foi o grande ator ali naquele conselho que apresentou fotos do Fernando Cury casando, Ele é que o pastor, apresentou fotos. ele que é o pastor evangélico? Não, Nossa, não sei se ele for sempre pastor, assim, pelo amor de Deus. não sei também. Tá. Eu sei que o Alex de Madureira é pastor. Então é o E Alex. mesmo assim mentiu. E o Alex de Madureira que votou nesse caso era o mesmo que estava lá no vídeo, conversando no canto com Tá. o deputado Fernando Cury. Ou seja, Entendi, olha o absurdo, o tamanho do absurdo que isso vai. entendi. Do ponto de vista do direito do contraditório, do devido processo, sabe? Desse ponto de vista, eu não estou. Então, Mas espera aí o Wellington mostrou fotos do Fernando Cury em família, você estava comentando. levou mulheres que conheciam o Fernando Cury. O Uhum. engraçado foi que eu nunca vi uma defesa que assinasse ou complementasse tão bem a acusação, sabe? Porque ele levou mulheres para testemunhar sobre a idoneidade do deputado e todas tinham histórico, eram subordinadas a ele. Então ele levou a chefe de gabinete dele. Como que você leva uma mulher que trabalha para você para ela falar bem de você? Enfim, sim, qualquer justiça é invalidada. Assim, foi uma defesa que assinou embaixo naquilo que a gente chama de cultura do estupro no Brasil. Foi uma defesa, e nesse sentido é muito pedagógico, porque a violência sexual a gente tende a. Ela já foi muito estereotipada de forma equivocada, né? Ela já foi muito atribuída aos homens negros, sabia? Em especial nos Estados Unidos, né, os homens negros eram tidos como estupradores, né? Então, assim, é o contrário que acontece, né? A gente tem... Esse é um cara, cidadão de bem, cidadão de família, casado. É isso que acontece. São esses mesmos caras, protegidos pelos status sociais diversos, que se escondem sobre isso para dizer, não, olha só, eu tenho aqui a minha mulher, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é a violência sexual não tem, não é aquela ideia daquele estuprador, o monstro, né, que a gente imagina, o psicopata, o serial killer. Não é nada disso. O assediador, o estuprador, ele, infelizmente, é a regra para jovens mulheres. Eu estava outro dia numa live conversando e eu pedi, era um grupo de umas 30 mulheres, e eu perguntei quantas pessoas aqui foram assediadas. Todas levantaram a mão, né? Aí eu perguntei quantas foram assediadas antes dos 15 anos. Acho que, com exceção de 2 ou 3, todas levantaram a mão. Aí quantas aqui tiveram o primeiro contato com a sexualidade própria através do assédio? 1/3 levantou a mão. 1/3. Por meio de 1/3. Uma pesquisa Foi dizendo 11. que 97% das mulheres já sofreram esse tipo de assédio. Sim.
Exato. E, no entanto, você não vê nenhum homem assim, assumindo, né, ou assumindo, né, a prática. Então, enfim, é um contrassenso, uma dessas hipocrisias da sociedade, né, enfim, que permanecem. Então, Você esperava um resultado diferente da comissão de ética, honestamente falando? eu esperava minimamente o relatório, né, que o Emílio tinha feito de 6 meses. Eu Uhum. esperava minimamente isso. Até porque, tá, me chegou a informação, tá, porque os caminhos na Assembleia Legislativa são sempre tortuosos, de que foi o Estevão Galvão que, por uma razão misteriosa, da noite para o dia mudou o voto dele. Então, que na noite anterior foi consultado, disse que votaria a favor do relatório e mudou o voto no dia seguinte. Então, eu esperava pelo menos isso. Nesses foi uma mulher e 8 homens que votaram? Não, porque aí o Carlos Gianazzi, que era o titular da vaga, abriu mão para suplente, que era a Ah, Érica Malunguinho. entendi, Isso. entendi. Entendeu? E o Fernando Cury, ele chegou a te procurar depois, pedir desculpa? Porque o que eu escutei foi que ele falou que ele costuma abraçar as pessoas e que era daquele jeito, que ele estava pedindo licença à maneira dele. Não, ó, Depois primeiro que a também eu gente vi tem um uma. papo de que você demorou para reagir, que também eu não entendi, porque vendo no vídeo eu não achei que você demorou para reagir. Não, primeiro que assim, né? Eu não demorei para reagir. Segundo que tem mulheres que não reagem, que não conseguem reagir, ficam Tem, paralisadas. tem. E, e aí, elas não foram assediadas? Uhum. Deixa de ser crime? Nós somos ensinadas que o nosso corpo, que a gente tem que ter medo, que a gente tem que esconder o nosso corpo, porque o nosso corpo provoca coisas ruins e esperam que as mulheres reajam de forma brava e heróica. É. É claro que isso não vai acontecer. A gente tem uma sociedade de mulheres traumatizadas. Então, teve também outra parte que ele levou um perito e que esse perito concluiu que não é possível concluir se houve toque ou não, mas se houve toque foi no vestido. Então, assim, chegou a níveis de aberração que eu até tenho, do ponto de vista jurídico, lamentável, lamentável. Acho que tem um limite até para advogado de defesa. Claro que todo mundo tem o direito à defesa, mas do quanto que ele vai, porque essa tese que eles foram, veja bem, se o Fernando Cury tivesse ido por outro lugar, por outra linha, olha, realmente estava bêbado, me excedi, sou um machista em recuperação, sabe essa linha do, do cachorro arrependido, enfim. Aí, eu acho que ele teria uma tese ética, uma tese que poderia, inclusive, não ter agudizado ainda mais o problema. A tese dele é justamente falar que o comportamento dele é absolutamente normal. E aí ele coloca um problema não só para mim e para ele, mas para toda a sociedade e principalmente para a Assembleia Legislativa, que é a maior casa legislativa da América Latina, e coloca um problema de que a mensagem que esse caso pode passar para os assediadores é extremamente perigosa, na minha opinião. É quase que uma validação do assédio institucional. Essa é a minha opinião. Como é que você qualifica a atmosfera de trabalho da Alesp? Eu qualificaria ela como pesada. Como pesada, como... É assim, a Assembleia Legislativa tem uma características diferentes. A Câmara Municipal, que foi onde eu tive
experiência como vereadora, suplente, né, mas que assumiu, e depois como assessora na liderança, tinha bastante assédio, assim, lá, mas assédio de importunação mesmo, de chaveco, etc. Isso tinha, mas a Câmara ela é cheia de povo, né? A Câmara fica num lugar acessível. Então a reação é muito diferente. No Congresso Nacional também a visibilidade é outra, a competência dos debates ela é muito mais profunda, né? A Assembleia Legislativa, quem são os deputados que estão ali? Quem Na maior são? parte são os coronéis. É aquela galera que é lá do interiorzão da vida, sabe aquela família? Toda a região de São Paulo, se a gente pode falar abertamente, porque toda a região de São Paulo, região de Bauru, a família não sei o quê, que é dona do shopping, da farmácia, não sei o que, não sei o que lá. Ah, região de Batuba, mesmo as famílias poderosas da região. Essas pessoas, como é estadual a instância, né? Esses sujeitos que estão mais ligados a oligarquias, pequenas oligarquias locais, né? São essas pessoas que vão para a Lesp. Então, o Fernando Cury, sabe aquele filho de coronel que quando bate o carro, o pai liga para o delegado, pede para passar um pano? Eu achei que Fernando isso Cury é já era do isso. passado. Não, o Fernando Cury é um agroboy. Fernando Cury é um agroboy. E, e é um agroboy que existe, né? A gente está falando, tô falando aqui do interior, mas quantos, né? Também a gente vê, por exemplo, casos de violência sexual nos jogos universitários, né? É, então, assim, são Sim. homens mimados, poderosos, regendo a nação, né? No caso do estado de São Paulo, mas então é isso. É assim que eu qualificaria a Lesp. Quando eu vejo aquela propaganda que está passando na Globo News de que cortou o salário em 30%, eu falo, nossa, Não, quando eu vi essa propaganda, imediatamente eu mandei mensagem para as meninas no grupo, e elas também tinham visto, não, algumas tinham visto, né? Aí a gente. É isso. Agora, qual é a conversa dos deputados, né? Essa história é uma mancha. Essa situação é uma mancha na história da Lesp. Nós temos que limpar a história da Lesp. Limpar a história da Lesp significa resolver rapidamente e passar para frente. uhum. Significa não constranger os deputados que estão se sentindo desconfortáveis com a necessidade de se manifestar publicamente sobre a sentença que lhes parece mais adequada, né? Que lhe parece mais adequada, enfim, sobre a situação que ocorreu na Assembleia Legislativa. Você, quando você percorre ali, você sente mais empatia ou antipatia no todo? É uma primeira pergunta. A segunda é entre as mulheres e a terceira é esquerda e direita. Como é que é? Hum. Assim? Onde que é o... Como é que funciona esse jogo? Eu sinto que eu sou agora a deputada que ninguém quer chegar muito perto. Nossa, teve outro dia, essa eu vou contar, foi agora, né? Que voltou o plenário, teve a sessão presencial para eleger o presidente da Assembleia Legislativa, né? Foi dia 15 agora. E a gente voltou, e eu fui cumprimentar um determinado deputado, que eu não tenho necessidade de pôr o nome dele, mas eu fui encostei no ombro dele, falei, ô deputado, ele virou e fez a brincadeira para mim, foi você que relou em mim, hein? Aí eu, o quê? Aí ele começou a gaguejar, ficou vermelho, virou e depois virou, Isa, você sabe que a gente tá com você, né, para tudo que precisar e tal, não sei o quê. Eu falei, fica tranquilo e tal. Então, assim, tem muitos que são que são absolutamente solidários e tal, mas a política no Brasil, infelizmente, tem o poder da grana que destrói coisas belas e convicções profundas. E compra também, né?
seja por meio de emendas mesmo, né? Então, vamos prometer aí, vamos negociar, se salvar o mandato do Cura ali, ó, a gente vai dividir os 4,5 milhões para vocês ano que vem, para a base de vocês que apoiaram a gente ano que vem. Então, existem formas e formas e formas e coisas que a gente sabe que está rolando, mas que infelizmente são sistêmicas do ponto de vista da política brasileira. E por isso, por exemplo, uma reforma política é tão importante. Agora, entre as mulheres, tem algumas mulheres, em especial aí a Mônica e a Érica, sem dúvida nenhuma. Mas a professora Bebel foi muito solidária, a Janaína Pascoal, que é de um espectro completamente diferente, político, né? A deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. Enfim, foram algumas as deputadas, a deputada Marina Elô da Rede. Do ponto de vista de esquerda e direita, porque tem várias mulheres lá que não, né? Tem várias mulheres lá que estão ali para representar. Por exemplo, eu não ouvi nenhum Você Tá Bem, Querida, assim, da Carla Morando, da Damares Moura, que são mulheres que trabalham, em tese, com vítimas de violência contra as mulheres. Mas qual é o problema? Elas têm outros interesses que se cruzam ali, interesses dos seus maridos, seja lá o que for, enfim, que se cruzam ali e elas ficam obstadas, elas ficam silenciadas. Então, o que eu percebo de diferença entre as mulheres da esquerda e da direita é que acho que as mulheres da esquerda elas têm mais liberdade para denunciar, o que não significa que não exista machismo e muito na esquerda, né? Então tiveram deputados, enfim, tiveram assim toda sorte de reação que você puder imaginar. Logo depois que eu tinha mostrado o vídeo, será que esse vídeo é verdadeiro mesmo? Aí eu respondi, deputado, tá no site da Assembleia. Pode ir lá ver, você vai ver o mesmo vídeo que eu mostrei aqui. Aí essa tese caiu. Aí não, mas sabe assim, será que ele tava bêbado, pô, não sei o quê. Você vai destruir a vida do cara. Enfim, então tem muito essa cobrança, sabe, assim, do mal que eu estou fazendo do Fernando Cury agora. Ainda tem essa, né? Tem. Agora, você esperava algum pronunciamento O presidente da casa se pronunciou sobre o caso, o Cauê, no caso ali, depois ele fez... Não, Não fez. não fez. Dória, então, nem pensar, né? Não. Não, o governador João Dória, ele tá, apesar de sei que tem ciência do caso, o que ele não quer o que ele acha que seria me prestigiar com o seu pronunciamento. Mas, na verdade, eu queria o pronunciamento dele, vou te dizer por quê. Porque se o Dória fosse na TV falar qualquer coisa, vamos apurar, ele poderia mandar uma dessa. Mas ele se dignaria a falar sobre um tema tão importante, entendeu? Para as mulheres. E eu ficaria mais tranquila e dormiria mais tranquila, porque a mensagem no final não seria uma permissão, um silêncio, e, portanto, uma permissão ao assédio, entendeu? O presidente da casa agora ele só se manifestou para dizer que ele acha que não cabe emendas, né? Então a nossa grande disputa agora vai ser poder apresentar. Então ele está querendo o quê? Apresentar o relatório, os deputados votam sim ou não, sem poder apresentar nenhuma outra possibilidade de voto. Nós, junto com mais outros 23 deputados, do Novo, do PT, do PSDB, do PSB, o deputado Barros Munhoz apresentou uma emenda, o deputado Arthur Duval, mamãe falei, né, apresentou uma emenda, a bancada no Novo apresentou uma deles, eu acredito até que as mulheres do PSDB vão apresentar, porque todo mundo ficou muito indignado com a postura de uma minoria ali que foram esses, em especial do Conselho de Ética.
E essa é a nossa batalha do momento agora. É uma avalanche na minha vida. Tanto pelo que aconteceu na hora, mas também pelo que aconteceu depois. Ter que reviver, recontar inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Isso, isso vai te acumulando um estresse. E eu tenho que tomar cuidado agora para esse estresse ele não virar algo crônico, porque isso pode acontecer. Então, e foi assim, Ano Novo, Natal, eu, eu realmente me dispus, né? Depois daquele momento eu falei, né, para para minha equipe maravilhosa que trabalha comigo de mulheres, eu falei, não, gente, eu tô mal, pode pensar em estratégia vocês, não tô em condições de pensar nada, mas pode me colocar para guerra. Estamos para guerra, vamos guerrear. E fiz um monte de entrevistas, a gente mandou para veículo internacional, tudo, 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 tudo. E eu não parei, literalmente, né? Até agora. Então, mas eu tô sentindo muito impacto disso agora. Na verdade, isso é uma coisa comum também que eu li sobre vítimas de assédio sexual, assédio moral também, que os principais impactos eles são retardados. Então, eu acho que eu estou num momento especialmente difícil, assim. Mas é isso, devo sair de 10 dias de licença, sabe? Só para dar aquela desintonizada mesmo das coisas. O que passa pela tua cabeça, Isa? Sobre o que você diz? O que você aprendeu desse, Especificamente. o que você aprendeu desse episódio todo? Você já conseguiu Não, eu fazer? aprendi, acho que a principal. Desculpa, pode falar. Não, não, é isso. O que você aprendeu desse episódio todo? Eu acho que o que eu tô aprendendo, né? Acho que seriam duas coisas. A primeira coisa diz respeito a isso. Eu já tinha sido assediada na vida antes. Nunca ninguém encostou no meu seio, nenhum desses assédios. E acho que a natureza desse assédio, a publicidade que ele teve, tudo isso me trouxeram consequências físicas, né? Impacto físico mesmo. E a gente está muito acostumado a achar que está tudo na nossa cabeça, que basta a gente meditar, comer bem, fazer exercício e fazer yoga que a gente vai voltar ao normal. E eu fui ficando assustada, porque não estava voltando ao normal nesses últimos meses. E eu sou uma pessoa bem disciplinada para essas coisas, né? Então, eu engordei, né? Engordei 10 quilos desde que aconteceu o caso. E eu sou uma pessoa que fico de olho nisso. A minha asma piorou. Enfim, então, assim, o que eu aprendi é o quão nocivo, de fato, é a violência e o assédio e quanto a gente ainda desconhece sobre isso. Como eu falei para você, eu estou me dedicando agora a estudar sobre isso, que é para entender o que está acontecendo comigo também, entende? A segunda coisa que eu diria para você é que se eu pudesse escolher, eu faria tudo de novo, no sentido de que eu postaria o vídeo dançando, no sentido de que eu ficaria de pé na frente do plenário para falar com o presidente, até porque, inclusive, você sabe que a deputada Erika Malunguinho, ela não vai mais à frente do plenário, né? Como uma mulher trans, ela estava me contando, né, que está em depressão, né? Ela falou, será que vai ser isso para sempre? E eu confesso para você que eu saí desse caso muito com essa sensação, nossa, será que a minha vivência na política vai ser isso para sempre, né? E eu achei uma chave que está me ajudando aos poucos ir dimensionando e andando para frente, que é a arte, que é a criatividade, né? Queira pensar isso da forma que quiser, mas é. Então, eu aprendi o quanto. Eu aprendi o quanto
eu acho que o mais preciso seria dizer que eu aprendi ainda mais que não, eu acho que eu aprendi que a política é um lugar horrível para as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, tá, tô falando da política institucional, acho importante diferenciar isso, né? Porque eu sempre fiz política, né? Eu faço política vai fazer mais de 10 anos, agora mais de um terço da minha vida, então é considerável, né? Então, é, mas a política institucional, ela deprime mulheres, ela silencia mulheres de direita e de esquerda, então Você eu pensou em acho que eu largar? aprendi. Claro que sim, acho que se eu dissesse que não, né? Sim, pensei. Na verdade, a política nesse lugar que eu tô agora, ela sempre vai estar em questão, assim. Tem várias formas de fazer política, eu acredito, de fazer luta, né, nesse mundo. Então, a política institucional foi um lugar que, desde 2014, foi a primeira vez que eu saí candidata com a bandeira do feminismo. E a gente foi muito vanguarda nesse momento, aqui em São Paulo. E eu aprendi, entendi a importância de estar, entendeu? Mas não necessariamente precisa ser eu, né? Ah, eu posso estar de retaguarda para outras mulheres. Enfim, eu vou enquanto eu achar que eu tenho que é a minha missão ainda, que eu vou. Só que pensar em viver essa realidade profissional para o resto da minha vida é, nesse momento, obviamente, difícil. Difícil. Você chegou nesse percurso a pensar que você estava pirando, que era tudo coisa da sua cabeça, que o que os caras estavam dizendo fazia mais sentido? Chegou nesse ponto? Eu cheguei não, nesse ponto não, porque acho que aí que tá, a minha vida é mais fácil nesse sentido porque eu sou feminista. Então, acho que nesse ponto eu não cheguei, mas eu cheguei num ponto em que eu pensei na mulher dele, sabe? Uhum. Pensei na família dele e me senti mal por eles, entendeu? Putz. Então, teve esse momento. Então, acho que a culpabilização. Não, porque essa culpabilização de momento, assim, né? Não porque eu coloquei na minha cabeça na hora que aconteceu, eu lembro que eu tava andando e eu falei, não, eu sei, fica tranquila, você sabe, você foi assediado. Liguei pro meu marido imediatamente, contei pra Érica, tudo aquilo que. Agora, o sentimento de culpa que eu tive foi esse, entendeu? Foi no sentido de pensar na mulher dele, de pensar nos filhos dele, de lamentar, né? Mas aí que vem, né? Não é minha culpa. Aí que vem o exercício, né? Do que a gente precisa fazer, né? Uma última pergunta. Ah, você pode fazer. Era só. Você lembra que no começo eu falei, não, em algum momento eu vou te perguntar quem é a Isa, né? Quem é você, né? Aham, Então, aham. se você quiser falar de quem é você, para finalizar aqui a conversa. É, bom, eu não sou a deputada que foi assediada. Eu sou a deputada que reagiu. Eu sou uma, uma mulher que, desde muito menina, é indignada com algumas coisas, que se decepcionou muito no curso da política também, mas que eu não perco a minha fé na humanidade. Eu já vi pessoas em situação de absoluta ou miséria, ou até mesmo cárcere, né? Eu já trabalhei com isso. Então, em situações tão difíceis, e as pessoas, o ser humano, ele
nessas situações, encontrando a capacidade de ser feliz mesmo nesses momentos. Então, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por esse momento que eu acabei de dizer. Acho que o tom intimista dessa entrevista que você mencionou tem a ver com o fato de que antes de falar com você eu estava lendo, né, sobre isso. Estou lendo compulsivamente, sou dessas pessoas, né? Já imprimi tudo que é artigo científico sobre pesquisa, estudos científicos publicados sobre algumas abordagens aí sobre o tema do assédio e acima de tudo eu sou uma pessoa que consegue ser feliz, sabe? Mesmo na diversidade, assim. Então, eu eu acho que isso é uma forma de resistência também, né? Então, eu sou eu sou igual a todo mundo, eu acho. É, é isso, eu acho que é isso. Sou uma mulher Ô, em Isa, formação. as tuas convicções ideológicas, elas se movimentaram com esse episódio? Teve alguma, dentro do teu feminismo, ou da tua militância, surgiram novos insights a partir disso que você viveu? Super, super. Por exemplo, né, a gente protocolou por exemplo, a questão da paridade nos conselhos de ética. O Conselho de Ética é um órgão importantíssimo previsto na Constituição Federal, e que não é só uma previsão, portanto, ele tem que existir, mas a gente não tem é, nenhuma regulamentação de como ele tem que existir. Então, a paridade nos conselhos de ética, eu acho que foi um dos insights. Eu acho que teve um insight que foi assim, a gente que é militante, a gente age pelo pessimismo, é, pelo, é, pelo pessimismo da razão, né? Então, desde o começo desse caso, eu sou, eu sou, eu tive momentos de muita dificuldade de acreditar que ia dar em alguma coisa, porque eu sei como é que é o parlamento. Então, e as mulheres, as milhares de mulheres que se mobilizaram, foram elas que me mantiveram de pé, assim, para seguir. Tanto as mais próximas, mas quanto as que, sabe, só compartilharam, enfim, é de fato, né? Parece que é um agradecimento protocolar, mas as pessoas não têm ideia de quanto que isso faz diferença. Então, assim, eu acho que assim, tem um insight também que é anterior na minha vida política a isso, que é homens, seja de esquerda, seja na esquerda ou na direita, homens com poder na mão, eles têm dificuldade de lidar com mulheres em posição de autoridade ou de liderança. Então, eu aprendi que mesmo entre os meus, né, no caso, aqueles mais próximos a mim, existia a desqualificação, o paternalismo, a atenção, a prisão que é disfarçada de atenção, sabe? E eu me desvencilhei disso. Então, acho que o Fernando Cury assediou a pior pessoa no estado de São Paulo inteiro que tinha para ele assediar, porque se eu briguei com pessoas tão próximas a mim para garantir que eu exercesse meu plano de direito a ser deputada, por exemplo, não ia ser um, um deputado, nenhum que seja, que ia me impedir de responder, né? Se ele fosse um pouquinho mais sério como parlamentar, ele talvez soubesse a cagada gigante que ele estava fazendo na vida dele. Mas, enfim, é isso. Mas eu quero agradecer também pela possibilidade de falar e quero falar que assim
eu vou tirar essa licença porque eu preciso, eu tenho um compromisso público do presidente da Assembleia Legislativa, desculpa, eu tenho um compromisso direto do presidente da Assembleia Legislativa de que enquanto eu tiver de licença médica, ele não vai pautar, né, o projeto, mas isso é uma luta também, e, e eu vou voltar mais forte, vou voltar com as minhas barricadas erguidas novamente.